Olá amigos, amiguinhas, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai Todo-Poderoso, nosso Mestre Jesus, nossos guias, nossos benfeitores que estejam conosco nesse momento, nos ajudando nessa aula de hoje, que a gente possa aproveitar bem essa aula. Vamos continuar aqui com a nossa aula do livro O Céu e o Inferno. Nós estamos hoje no capítulo 5. Capítulo 5, o meu aqui é na página 43. O meu tradutor é o Guilherme Ribeiro. Então nós estamos na página 43, capítulo 5, e trata do purgatório. Como a gente já ouviu nas aulas passadas, a igreja, ela copiou tudo que os pagãos faziam. E na última aula a gente falou sobre o limbo, né? O limbo era um lugar intermediário onde aquele que não tinha pecado muito e nem pouco, não podia ir para o céu, não podia ir para o inferno e ficava no limbo. Só que não tinha uma informação muito clara sobre isso. E aí a igreja inventou então o purgatório. Vamos lá, estamos no item 1. O Evangelho não faz menção alguma do purgatório, que só foi admitido pela igreja no ano de 593. Então no ano de 593, num concílio, decidiram inventar esse purgatório. É incontestavelmente um dogma mais racional e mais conforme à justiça de Deus que o inferno, porque estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis para as faltas de gravidade mediana. Então esse purgatório que eles criaram, diferente do inferno, tinha penas mais brandas e você podia resgatar aquilo que fez. Então, continuando aqui o nosso texto. O princípio do purgatório é, pois, fundado na iniquidade, porque, comparado à justiça humana e à detenção temporária a par da condenação perpétua, que julgar de um país que só tivesse a pena de morte para os crimes e simples delitos. Então, o que ele diz aqui, né, que esse purgatório, ele tem algumas coisas que são mais claras, pelo menos, né, responde algumas perguntas, né? Não é mais uma detenção perpétua, e sim passa a ser uma detenção temporária, como ele diz aqui, é uma detenção temporária. E a condenação perpétua para aqueles que erraram mais gravemente. Sem o purgatório, só há para as almas duas alternativas extremas: a suprema felicidade ou eterno suplício. E nessa hipótese, que seria das almas somente culpadas de ligeiras faltas? Ou compartilhariam da felicidade dos eleitos, ainda quando imperfeitas, ou sofreriam o castigo dos maiores criminosos, ainda quando não houvesse feito muito mal, o que não seria nem justo nem racional. Então, o que seria das almas, né? Aquelas que cometeram um erro pequeno, não tão grave para ir para o inferno, e não deixa de ser um erro, então não podia ir para o céu. E como que ia ser o castigo? Ia ter que ficar junto com aqueles que erraram muito? Ou iria para o céu sem pensar, né? Então a igreja criou esse meio termo aí, né? No item 2. Mas necessariamente a noção do purgatório deveria ser incompleta, porque apenas conhecendo a penalidade do fogo, fizeram dele um inferno menos tenebroso, visto que as almas aí também ardem, embora em fogo mais brando. Então eles continuaram com a ideia do fogo, aquela ideia pagã que a gente viu nas outras aulas, né? Só que como o pecado ou a falta não era tão grave assim, não podia ser um fogo eterno, não podia ser um fogo tão forte. Então você vai ficar num fogo brando, né? Um fogo mais fraco, queima, mas não queima tanto. Então são coisas que às vezes a gente não consegue explicar, e nem eles, os teólogos, conseguem chegar num acordo quanto a isso. Continuando, sendo o dogma das penas eternas incompatível com o progresso, as almas do purgatório não se livram dele por efeito do seu adiantamento, mas em virtude das preces que se dizem ou que se mandam dizer em sua intenção. Esse foi bom o primeiro pensamento, outro tanto não acontece as consequências dele decorrente. Pelos abusos que originaram as preces pagas, transformaram o purgatório em mina mais rendosa que o inferno. Então eles criaram esse purgatório, onde a pena poderia ser compensada, porém o próprio sofredor ou a própria vítima, ele não poderia fazer nada por si. Tinha que esperar alguém que fizesse. E aí seriam preces, né, que alguém rezasse por ele. Só que isso criou uma corrupção, né, dentro da igreja. Criou uma corrupção. Por quê?
Qualquer coisinha você ia lá na igreja mandar, então reza uma missa para fulano de tal aí, pagava tanto. Reza não sei quanto aí para fulano, pagava mais tanto. Virou, como ele diz aqui, né, uma mina de ouro. O inferno, a pessoa ia para o inferno, não tinha mais jeito de tirar aquela pessoa do inferno. Agora não, vai para o purgatório. Se você mandar fazer uma novena, se você rezar não sei quanto, fizer isso, fizer aquilo, você vai livrar o seu ente querido do purgatório. E isso custa dinheiro, né? Então, uma mina de ouro aí. No meu aqui tem a nota número 1, e na nota número 1 o meu tradutor ele diz o seguinte: o purgatório originou o comércio escandaloso das indulgências, por intermédio das quais se vende a entrada no céu. Este abuso foi a causa primeira da reforma, levando Lutero a rejeitar o purgatório. Então, na época, né, Martinho Lutero começou a achar errado isso e criou, para quem não sabe, Martinho Lutero criou, né, os protestantes. Ele protestou contra isso, contra certas irregularidades. E aí ele criou uma igreja diferente que não tinha esse purgatório, que não tinha essas contradições. No item 3, jamais foram determinados e definidos claramente o lugar do purgatório e a natureza das penas aí sofridas. A renovação estava reservado o preenchimento dessa lacuna, explicando-nos a causa das terrenas misérias da vida, das quais só a pluralidade das existências poderia mostrar-nos a justiça. Aí aqui Kardec já coloca o ponto de vista dele, né? Então a nova revelação seria o Espiritismo. E vem esclarecer esses pequenos entraves aí com a pluralidade das existências, ou seja, as reencarnações sucessivas. Essas misérias decorrem necessariamente das imperfeições da alma, pois se esta fosse perfeita, não cometeria faltas, nem teria de sofrer as consequências. O homem que na terra fosse em absoluto sóbrio e moderado, por exemplo, não padeceria enfermidades oriundas dos excessos. Ou mais das vezes ele é desgraçado por sua própria culpa, porém, se é imperfeito, é porque já o era antes de vir à terra, expiando não somente faltas atuais, mas faltas anteriores não resgatadas. Repara em uma vida de provações o que a outrem fez sofrer em anteriores existências. As vicissitudes que experimenta são, por sua vez, uma correção temporária e uma advertência quanto às imperfeições que lhe cumpre eliminar de si a fim de evitar males e progredir para o bem. São para a alma lições de experiência rudes às vezes, mas tanto mais proveitosa para o futuro quanto profundas as impressões que deixam. Essas vicissitudes ocasionam incessantes lutas que lhe desenvolvem as forças e as faculdades intelectivas e morais. Por essas lutas, a alma se retempera no bem, triunfando sempre que tiver coragem para mantê-las até o fim. Então, a posição de Kardec aqui, né? A pessoa, a vítima que estaria sofrendo aquela culpa, se ele errou, é porque ele não tinha consciência, porque ele era imperfeito, como ele diz aqui. Então, ele já veio, já reencarnou imperfeito, então ele vai continuar errando. E qual é a situação, né, para resgatar essas faltas? É uma provação que ele vai passar, ele vai sofrer aquilo que ele fez alguém sofrer numa existência anterior. Então ele vai experimentar aquilo que ele causou a outra pessoa. E isso seria, além de correção, uma advertência para que ele não faça mais isso. Então, como diz aqui no final, né, para as almas, às vezes é uma experiência rude, mas ela é proveitosa. Porque, além de desenvolver a parte intelectual, desenvolve também a parte moral. E essas lutas, né, se ele tiver coragem para continuar a luta, porque existe os casos dos suicidas que acabam se suicidando e não terminam aquilo que vieram fazer, se ele tiver coragem, ele vai conseguir retemperar no bem, ou vai melhorar, vai evoluir. E aí o prêmio da vitória está na vida espiritual, onde a alma entra radiante e triunfadora, como soldado que se destaca e refrega para receber a palma gloriosa. Então aí a alma, né, ela vai
voltar triunfante, que conseguiu passar por aquela provação, por aquela prova, por aquela encarnação, sem aumentar o seu débito. No item 4. Em cada existência, uma ocasião se depara a alma para dar um passo avante. De sua vontade depende a maior ou menor extensão desse passo. Franquear muitos degraus ou ficar no mesmo ponto. Neste último caso, é porque cedo ou tarde se impõe sempre o pagamento de suas dívidas. Terá de recomeçar nova existência em condições ainda mais penosas, porque uma nódoa não apagada ajuntada a outra nódoa. Então, o que ele quer dizer aqui? Que a cada existência a gente tem a chance de dar um passo à frente. E esse passo pode ser largo ou estreito. A gente pode evoluir bastante ou pode evoluir pouquinho. Mas vai evoluir. Aí ele não disse que não vai evoluir. Mas pode ficar também estacionário. Não evolui, mas também não regride. Mantém-se aquilo. E aí o que acontece? Numa próxima reencarnação, vai se juntar o que tinha antes, mas o que cometeu nessa. Então, como ele diz aqui, junta uma nódoa à outra. Vai juntar um defeito, um erro ao outro. Então, numa outra encarnação vai ser pior. É, pois, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja das suas imperfeições, que se purga, em uma palavra, até que esteja bastante pura para deixar os mundos de expiação como a terra, onde os homens expiam o passado e o presente em proveito do futuro. Contrariamente, porém, à ideia que dele se faz, depende de cada um prolongar ou abreviar a sua permanência, segundo o grau de adiantamento e pureza atingido pelo próprio esforço de si mesmo. O livramento se dá não por conclusão de tempo nem por alheios méritos, mas pelos próprios méritos de cada um, consoante estas palavras do Cristo. A cada um, segundo as suas obras, palavras que resumem integralmente a justiça de Deus. Então, as encarnações sucessivas, vai limpar, vai despojar aí as imperfeições, vai limpar, como ele diz aqui, o corpo através das expiações. E isso ele vai fazer do presente, uma expiação do passado em proveito do futuro. E a permanência dele, o tempo que ele vai ficar, demora que ele vai ter nessas purgação ou nessa limpeza, depende dele. Depende de cada um. E tudo que fizer é mérito dele. Não é como a gente leu lá no início, no primeiro parágrafo, que alguém teria que rezar para você para que você melhorasse, que alguém teria que pagar alguma coisa, alguma oração, alguma indulgência, como diz a igreja, para que aquele ente querido saia do purgatório. Aqui cada um evolui por si, a responsabilidade é de cada um. Se errou, tem que ser responsabilizado pelos erros, aquilo que fez sofrer também para aprender. Continuando, item 5. Aquele que, pois, sofre nesta vida pode dizer-se que é porque não se purificou suficientemente em sua existência anterior, devendo, se o não fizer nesta, sofrer ainda na seguinte. É o que a gente acabou de falar no parágrafo passado. A nódoa de uma junta-se à do outro. Então, vai passando para a encarnação seguinte. Continuando aqui. Isto é, ao mesmo tempo, equitativo e lógico. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição, tanto mais tempo se sofre, quanto mais imperfeito se for. Da mesma forma, porque tanto mais tempo persistirá uma enfermidade, quanto maior a demora em tratá-la. Assim é que, enquanto o homem for orgulhoso, sofrerá as consequências do orgulho, enquanto egoísta, as consequências do egoísmo. Então, gente, logo no início desse item 5 aqui, ele diz o seguinte: aquele que sofre nessa vida pode-se dizer que é porque ele não se purificou suficientemente, ou que ele não fez o bem, não praticou o bem suficientemente numa vida passada. Então ele deve sofrer nessa. Só que nós, como espíritas, não devemos chegar para a pessoa que está sofrendo e falar: olha, você está sofrendo porque você foi ruim na vida passada, você está sofrendo porque você merece. Isso não é ser espírita. O espírita, ele é consolador. O espiritismo e o espírita, ele tem que consolar. Então, se a pessoa está sofrendo, devemos consolar. A informação que nós temos aqui no livro é para quem está sofrendo e não para
a gente apontar o dedo para alguém colocando essas informações aqui. Então, e como ele diz aqui, o sofrimento vai de acordo com a evolução. Pode demorar mais, pode demorar menos, dependendo, né, da evolução de cada um. E dependendo também do orgulho, porque existem pessoas que são orgulhosas e não admitem que erraram. Enquanto não admite, continua sofrendo. No item 6. Devido às suas imperfeições, o espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual, sendo-lhe depois facultada a vida corporal como meio de reparação. É por isso que ele se acha nessa nova existência, quer com as pessoas a quem ofendeu, quer em meios análogos àqueles em que praticou o mal, quer ainda em situações opostas à sua vida precedente, como por exemplo na miséria, se foi mal rico, ou humilhado, se orgulhoso. Então as imperfeições do espírito, primeiro, né, ele vai sofrer lá na vida espiritual. Quando ele chegar lá, ele vai ver tudo que fez e ele vai sofrer por ter errado. Aí tem a chance de uma nova reencarnação. E aí ele é colocado em situações como ele passou na vida anterior ou nas vidas anteriores. Ele vai estar junto com aquelas pessoas que ele praticou o mal ou que ele fez sofrer naqueles lugares parecidos ou análogos, como diz aqui, lugares que propiciam a mesma condição que tinha antes, para que ele refaça e aprenda não fazendo o mal. A expiação no mundo dos espíritos e na terra não constitui duplo castigo para eles, porém um complemento, um desdobramento do trabalho efetivo a facilitar o progresso. Do espírito depende aproveitá-lo, e não lhe será preferível voltar à terra com probabilidade de alcançar o céu, a ser condenado sem remissão, deixando-a definitivamente. Então o espírito, né, ele sofre quando ele está na erraticidade e ele sofre também quando está encarnado. Mas isso não é um castigo duplo, é continuação, né? É um complemento, é uma continuidade. Então ele está se depurando, tanto lá quanto aqui. A concessão dessa liberdade é uma prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que quer que o homem tudo deva aos seus esforços e seja o obreiro do seu futuro, que, infeliz por mais ou menos tempo, não se queixe senão de si mesmo, pois que a rota do progresso lhe está sempre franca. Então tudo o que acontecer é culpa dele mesmo. Então, se ele tiver que culpar alguém, deve culpá-lo a si próprio, porque se ele não fez, não vai merecer. O merecimento, como diz aqui, Deus deixa o merecimento para quem faça, para o obreiro. Ele mesmo tem que fazer por merecer, para poder conseguir ou conquistar o que ele tem que conquistar. No item 7, considerando-se quão grande é o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, quanto é terrível a situação de outros, tanto mais penosa pela impotência de preverem o termo desse sofrimento. Poder-se-á dizer que se acham no inferno, se tal vocábulo não implicasse a ideia de um castigo eterno e material. Então, é comum algumas pessoas dizer, eu já vivo no inferno, pelo sofrimento que a pessoa passa, a pessoa diz, eu já estou no inferno. Então, como ele diz aqui, né, poderia até dizer isso. Por quê? O inferno, né, a única diferença é que o inferno é um castigo eterno, que não acaba mais. Você foi para o inferno e vai ser eternamente, né? Então, mas esse sofrimento dos espíritos aqui é um sofrimento de progresso. Ele vai aprender com os erros, ele vai aprender fazendo bem, ele vai aprender praticando bem e vai evoluir. Mercê, porém, da revelação dos espíritos e dos exemplos que nos oferecem, sabemos que o prazo da expiação está subordinado ao melhoramento do culpado. Então é mais ou menos o que a gente comentou, né? Conforme ele vai melhorando, vai diminuindo o prazo. No item 8, o Espiritismo não nega, pois antes confirma a penalidade futura. O que ele destrói é o inferno localizado com suas fornalhas e penas irremessíveis. Então o Espiritismo, ele não nega o sofrimento. Ele não nega que você tem que sofrer para poder alcançar a vida futura. Porém, ele nega e destrói a ideia, né, daquele fogo queimando eternamente, aquelas penas que não tinham condições de sair de lá. Isso o Espiritismo nega. Continuando. Não nega outro assim o purgatório, pois prova que nele nos achamos e, definindo-o precisamente e explicando a causa das misérias terrestres,
conduz à crença àqueles mesmos que o negam. Então o Espiritismo não nega o purgatório, aceita o purgatório. E ele diz mais o seguinte, provavelmente, pela definição do que a gente passa, o purgatório é a própria terra, as próprias misérias, as causas que a gente passa por aqui. Por quê? A gente está sofrendo com condições de melhorar. E o purgatório é isso, você vai ter, se errou, você vai ter um tempo para você modificar e pagar aquela dívida. A ideia do purgatório cristão era que alguém rezasse por você, mas a ideia do Espiritismo é um purgatório onde você faz aquilo que tem que fazer para melhorar. Você vai reparar os seus erros para melhorar. Cada um, como disse no item anterior, cada um segundo suas obras. Repele as preces dos mortos, ao contrário, visto que os espíritos sofredores as solicitam, eleva-as a um dever de caridade e demonstra a sua eficácia para os conduzir ao bem e por esse meio abreviar-lhes os tormentos. Então, o Espiritismo renega, repele a prece aos mortos. Aquela prece que você faz paga. Paga para alguém rezar, vai pagar para não sei o quê, para fazer isso, para fazer aquilo. Não. Então o Espiritismo repele isso. Porém, ele aceita quando os espíritos sofredores solicitam. A gente sabe que o espírito sofredor precisa de oração, então eles acabam solicitando ajuda, solicitando oração. E isso faz com que a gente demonstre para eles a nossa benevolência, a nossa caridade. A gente pratica a caridade. Ao mesmo tempo estamos aliviando esses sofredores, esses espíritos que passam pelo tormento. Porém, essa prece não deve ser paga, Não devemos pagar para alguém rezar, Principalmente quando aquelas pessoas que dizem assim, você vai lá no centro, reza por mim lá. Meu ente querido faleceu aqui, você vai no centro, pede oração para ele lá. Por que você mesmo não pede? Não é pago, é gratuito. Por que você mesmo não ora? Por que você mesmo no seu quarto, no recolhimento do seu canto aí, você não faz uma oração para aquele ente querido que está precisando? Gratuitamente, de coração. Isso é o que devemos fazer, ajudar ao próximo, sermos benevolentes, a gente ser caridoso. Não importa, mas o falecido lá era uma pessoa ruim, não merece que eu faça a oração por ele. Então, se não merece, então não pede para outra pessoa fazer. Ou você faz, ou deixa do jeito que está. No meu aqui tem mais uma nota, número 1, e o meu tradutor ele diz o seguinte, para a gente ver o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Então, o capítulo 26, ele fala das preces, a ação das preces. Tem várias preces para quem quiser procurar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, tem várias preces para todas as situações, para todos os casos. Então, é a ação da prece. A prece é boa, a prece ajuda, Só que tem que ser feita de coração. Você tem que fazer aquela oração com fé, acreditar que aquela oração está indo para aquela alma necessitada, para aquele espírito necessitado, para aquele ente querido que desencarnou precisando de uma oração. Isso é gratuito, a gente não precisa cobrar para fazer e não precisa pedir para ninguém fazer. Nós mesmos podemos fazer para os nossos entes queridos. E quando a gente está na casa de oração, quando a gente está no grupo da prece, como a gente trabalha lá, na mesa mediúnica, a gente sempre faz oração para aquelas almas que não tem quem ore por eles. Então a gente faz uma oração para ajudá-los. E isso é caridade, praticar a caridade. Continuando, falando a inteligência tem levado a fé a muito incrédulo, incutindo a prece no ânimo dos que a escarneiam. O que o Espiritismo afirma é que o valor da prece está no pensamento e não nas palavras, que as melhores preces são as do coração e não dos lábios, e finalmente as que cada qual murmura de si mesmo e não as que se mandam dizer por dinheiro. Então, a gente retomando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, a gente vai ver isso, E a prece é aquela prece fervorosa, é aquela prece que sai do coração. Às vezes a pessoa, mas eu só sei fazer o Pai Nosso. Faça o Pai Nosso de coração. Mas é uma prece decorada. Não faz mal,
faz de coração, faz com o coração aberto, com o pensamento aberto, para dedicar àquela pessoa. Então é aquela prece, como ele diz aqui, que a pessoa murmura de si mesmo, fala por si, e não que manda pagar, né? Ou que paga para fazer. Mas mesmo assim, ele coloca aqui, quem pois ousaria censurá-lo, né? Então ele coloca essa observação, por quê? Não devemos censurar, julgar, censurar, condenar ninguém. É apenas, né, essa observação que o Espiritismo faz, que devemos fazer e que é, como ele diz no parágrafo passado, lógico e racional. No item 9. Seja qual for a duração do castigo na vida espiritual ou na terra, onde quer que se verifique, tem sempre um termo próximo ou remoto. Na realidade, não há para o espírito mais que duas alternativas a saber: punição temporária e proporcional à culpa e recompensa graduada segundo o mérito. Então, o espírito que errou, ele tem essas duas condições. Ele tem uma punição que é temporária, e nessa punição ele vai ter que refazer aquilo que errou, fazer de novo, melhorar. E ele vai ter ainda a segunda alternativa aqui, que é uma recompensa por ter melhorado, por ter merecido. Repele o Espiritismo a terceira alternativa da eterna condenação. Isso é lá, né, os pagãos e os cristãos que dizem que a condenação é eterna. O inferno reduz-se à figura simbólica dos maiores sofrimentos, cujo termo é desconhecido. O purgatório, sim, é a realidade. Então, o Espiritismo adota o purgatório como sendo a nossa vida, as nossas provas e expiações, os nossos sofrimentos. A gente está sofrendo para reparar o erro. Então, é o purgatório. Erramos em vidas passadas e estamos reparando o nosso erro. Estamos evoluindo segundo a nossa vontade, segundo os nossos méritos, e vamos receber a recompensa. Essa é a ideia do purgatório. A palavra purgatório sugere a ideia de um lugar circunscrito, eis porque mais naturalmente se aplica à terra do que ao espaço infinito, onde erram os espíritos sofredores. E tanto mais quanto a natureza da expiação terrena tem os caracteres da verdadeira expiação. Então, na terra, a gente realmente está passando por isso, por sofrimento, para recuperar aquilo que fizemos. E continua aqui, melhorado, os homens não fornecerão ao mundo invisível senão bons espíritos. E estes, encarnando-se por sua vez, só fornecerão à humanidade corporal elementos aperfeiçoados. A terra deixará, então, de ser um mundo expiatório, e os homens não sofrerão mais as misérias decorrentes das suas imperfeições. Aliás, por esta transformação que no momento se opera, a Terra se elevará na hierarquia dos mundos. Então, esse finalzinho aqui do item 9, os homens melhorando, evoluindo, vai passar a ser um espírito evoluído. Quando esse espírito evoluído reencarnar, ele já não vai mais cometer mais erros. Então, isso acontecendo no mundo, na Terra toda, a Terra então vai evoluir, como ele diz aqui, vai ser elevada na hierarquia dos mundos. Nós estamos numa pandemia, se a gente pensar que Deus está separando o joio do trigo, é isso que Kardec deixou escrito aqui. Então imagine, né, que Deus, a gente sabe que nada acontece sem que Deus permita o que Ele conceda. Não cai uma folha e uma árvore sem que Deus permita. Então essa pandemia que aí está, tem a permissão de Deus, veio sim com a permissão de Deus. Para quê? Esse sofrimento, esse purgatório que nós estamos falando aqui, para tirar, para melhorar, para modificar aqueles que estão desencarnando. Não quer dizer que sejam maus, mas o sofrimento que eles estão passando vai fazer com que eles melhorem. Então vai para a espiritualidade melhor, quando reencarnar vão estar melhor. Aqueles que não se modificarem com esse sofrimento, provavelmente não vão reencarnar mais nesse mundo. Aqueles que ficam, que não pegaram esse vírus, que não estão sofrendo, vão sofrer coisas paralelas. Vai perder um parente, vai perder um amigo, vai perder um ente querido. É através desse sofrimento, né, de perder alguém próximo, também vai se melhorar. Aqueles que continuam no erro, continuam, né, como a gente vê aí, roubando e fazendo coisas erradas, futuramente ou modificam e se juntam aos bons que ficaram, ou
desencarnam por algum outro motivo. E desencarnando, se não melhoraram, vão para outros planetas, né? Planetas inferiores, planetas de provas e expiações. E os que restarem, os novos espíritos que estão reencarnando, já vêm com uma mentalidade muito diferente da nossa. É só a gente olhar aí as nossas crianças, os nossos filhos, nossos netos, que já vêm com ideias bem superiores à nossa, né? Então, quanto mais vai passando o tempo, né, esses espíritos vão reencarnando com muito mais qualidade. Então, no meu aqui tem uma nota número 1 também, que ele diz o seguinte, para a gente olhar lá, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. E o capítulo 3 fala sobre a progressão dos mundos, né? Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundo de regeneração, mundos felizes. Né? Então, lá tem uma dissertação melhor desse assunto. No item 10, mas por que não teria o Cristo falado do purgatório? Então, por que Jesus não falou do purgatório? É que não existindo a ideia, não havia palavra que o representasse. Então, naquela época, Jesus não poderia modificar. Jesus modificou muita coisa dos pagãos, mas alguma coisa ele não poderia fazer, porque eles não entendiam e até, como diz aqui, não existia uma palavra que pudesse explicar aquilo. Então a explicação teria que ser muito grande, era melhor ficar quieto. Então ele não comentou nada. O Cristo serviu-se da palavra inferno, a única usada como termo genérico para designar as penas futuras, sem distinção. Então ele usou aquela palavra que todo mundo usava, sem descrever muito, sem distinção. Colocasse ele ao lado da palavra inferno uma equivalente a purgatório, ele não poderia precisar do verdadeiro sentido, nem ferir uma questão reservada ao futuro. Teria, enfim, de consagrar a existência de 2 lugares especiais de castigo. O inferno, em sua concepção genérica, revelando a ideia de punição, encerrava implicitamente a do purgatório, que não é senão um modo de penalidade. Então Cristo não pôde comentar isso exatamente porque teria que dar uma explicação muito grande com relação ao purgatório, reservando ao futuro o esclarecimento sobre a natureza das penas. Competia-lhe igualmente reduzir o inferno ao seu justo valor, uma vez que a Igreja, após 6 séculos, houve por bem suprir o silêncio de Jesus quanto ao purgatório, decretando-lhe a existência. Porque ela julgou que ele não havia dito tudo. E por que não haveria de dar sobre outros pontos o que com este se deu? Então, por que não mudar? Se Jesus, algumas outras coisas, Jesus falou por parábolas, falou por enigma, não disse tudo, porque na parte do inferno também não seria assim. Então a igreja achou por bem que falar, de comentar essa situação para que fosse esclarecido alguns detalhes. Mesmo assim, eles cometeram ainda o erro de alguém ter que pagar para poder sair do purgatório. Mas, no restante, a ideia foi boa. Agradecemos aqui, mais uma vez, essa oportunidade de conhecimento. Gostaria de lembrar que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva lá. Clica lá no botãozinho vermelho, está escrito inscreva-se. Clica ali, você vai receber sempre um aviso das nossas aulas. As nossas aulas são colocadas no YouTube na segunda-feira. Então, sempre na segunda-feira você já vai ter um aviso, uma mensagem que tem mais uma aula no canal. Que Jesus abençoe a todos.